Hoje nós vamos falar sobre o encontro que Jesus teve com uma certa mulher. Essa mulher sofria de uma doença, uma enfermidade há 12 anos. Há 12 anos essa mulher sofria com uma hemorragia. E que o Espírito de Deus use esses momentos para promover um encontro também entre você e ele, o Filho de Deus. Que ele fale ao seu coração. Lucas capítulo 8, versículos 43 a 47, diz assim: certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curado. Hoje eu vou dar uma outra abordagem, porque eu já falei várias vezes sobre essa passagem, mas hoje a abordagem vai ser diferente. A história dessa mulher é narrada em três evangelhos. No capítulo 5 de Marcos, no capítulo 9 de Mateus e no capítulo 8 de Lucas. Nós vamos utilizar como texto base esse que acabamos de ler, Lucas capítulo 8, 43 a 48. Lucas era médico e era companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens. Sabemos isso porque na carta que escreveu aos Colossenses, o apóstolo diz assim: saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Está lá em Colossenses capítulo 4. Esse evangelho provavelmente foi escrito em Cesareia entre os anos 64 e 70 depois de Cristo. Lucas, além de médico, era também um pesquisador sobre a vida e os feitos de Jesus. Para escrever sobre a vida de Jesus, ele foi guiado pelo Espírito de Deus a fazer uma pesquisa detalhada e minuciosa, consultando o que havia sido escrito e também conversando com testemunhas oculares que conheceram a Jesus e andaram com Jesus. Ele diz assim, em Lucas 1, 1 a 4: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram dele testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Entre os evangelhos, o de Lucas é o que mais faz referência a assuntos médicos, por causa, é claro, da profissão do autor. Ele fala mais de leprosos, paralíticos, hemorrágicos, homens, crianças, mulheres e multidões de doentes que foram curados por Jesus, de suas feridas e de pessoas que encontram salvação para suas almas. É Lucas também que nos oferece mais detalhes sobre o nascimento de Jesus. Isso é bastante interessante. O Evangelho de Lucas dá ênfase à oração, destaca as mulheres e não perde a oportunidade de refletir sobre a pobreza e a riqueza. Mas o que mais chama a atenção nesse Evangelho é o grande interesse daquele médico amado pela transformação das pessoas quando elas entram em contato com Jesus e com a palavra dele.
Ele fala sobre a transformação de Zaqueu, o cobrador de impostos. Ele fala do ladrão arrependido. Ele também narra a volta do filho pródigo para casa, arrependido, que é recebido pelo pai. Ele fala sobre o publicano que se arrepende. É ele que trata do bom samaritano. Fala do leproso curado e cheio de gratidão volta para agradecer. Todas essas são histórias de pessoas que tiveram suas vidas transformadas quando se encontraram com Jesus. Quando Jesus se encontra com a mulher do fluxo de sangue, ele estava no auge de seu ministério. E nessa fase, ele estava sempre cercado de uma grande multidão. Depois de libertar o homem de Gadara, aquele endemoniado, Jesus tomou um barco de volta para outra margem do mar da Galileia. Ele foi recebido por uma multidão que o aguardava e logo ao descer do barco, ele foi abordado por um homem chamado Jairo, que era um líder muito importante. Jairo prostrou-se aos pés de Jesus e clamou por ajuda, porque a filha dele, que tinha 12 anos, estava à morte. Jesus imediatamente acompanhou Jairo, e é no caminho para a casa de Jairo que se dá o encontro de Jesus com essa mulher. Enquanto Jesus acompanha Jairo para ir salvar a filha de Jairo, que estava à morte, nesse caminho, Jesus encontra com essa mulher. Diz assim: eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, prostrando-se ao pé de Jesus e suplicou que chegasse à sua casa, porque tinha uma filha única que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam, e certa mulher, que havia 12 anos, sofria de uma hemorragia, a quem os médicos não conseguiam curar, veio por trás de Jesus, tocou na orla de sua veste, e logo se estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e tu perguntas quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Qual era a situação dessa mulher quando ela encontrou com Jesus? Ela era portadora de uma doença incurável. Havia 12 anos que aquela mulher estava doente, sofrendo. Conforme está escrito em Mateus 9:20, diz assim: e eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia. E Lucas 8:43 diz: certa mulher havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar. Então ela sofria de uma doença incurável. E Marcos 5:25 diz: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, impura cerimonialmente. Provavelmente aquela mulher convivia há 12 anos com um fluxo menstrual que nunca cessava. Ela sangrava há 12 anos e aquilo nunca parava. Essa situação, segundo a lei, ela tornava aquela mulher cerimonialmente impura. Isto é, ela não podia participar das celebrações religiosas. Ela não podia adorar junto com as outras pessoas. Ela não podia realizar qualquer coisa ligada ao culto a Deus. Nada. Durante as regras femininas normais, a mulher está cerimonialmente contaminada durante 7 dias. Durante esse período, quem tocar na mulher fica contaminado até o anoitecer. Quando as regras femininas duram mais tempo do que o normal, ou quando
quando elas acontecem fora do tempo certo, são aplicados os mesmos regulamentos no caso das regras normais. Está lá em Levítico 15. Imaginem o problema com o qual aquela mulher convivia há 12 anos. Ela vivia como quem tem uma marca que diz: fique longe de mim. Ninguém que quisesse participar da adoração a Deus podia aproximar-se dela. Ninguém podia tocar nela, porque se tocasse nela, se tornava impuro e não podia participar da cerimônia de adoração a Deus. Ela não podia ser tocada. O sentimento de rejeição tinha tomado conta daquela mulher nos 12 anos daquela doença. Quem sabe, nos primeiros anos da doença, ela ainda alimentava a esperança de ficar boa e retornar para o convívio da sociedade. Mas com o tempo, ela teve que se conformar com aquele isolamento. Ninguém podia tocar. Lucas denuncia que aquela mulher estava falida economicamente. Vejam bem, ele era médico. Ele denuncia que aquela mulher estava falida economicamente porque ela havia gasto tudo com os médicos, que tentaram curá-la e não conseguiram. 43, versículo 43 diz assim: aquela mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Marcos afirma que aquela mulher peregrinou de médico em médico, ouviu a opinião de todos, passou por vários tratamentos, gastou tudo que possuía, sem contudo obter êxito. Antes, pelo contrário, sua situação piorava. Essa era a situação dela, doente, rejeitada pela religião, rejeitada pela sociedade e falida. Mas em Jesus, ela encontrou um porto seguro para a sua vida. Eu não sei qual é a sua situação hoje e agora, mas eu também não sei quem foi que já fechou a porta na sua face, ou quantas portas já foram fechadas na sua face. Mas eu sei que você pode fazer o que aquela mulher fez. Ela procurou a Jesus. A multidão apertava Jesus e apertava os discípulos. No meio daquele sufoco, o Senhor parou e fez uma pergunta que naquele contexto parecia uma piada: quem me tocou? Pedro, o sanguíneo, olhou para os outros discípulos, os discípulos olharam uns para os outros, sem entender a pergunta de Jesus, e aí foi um tal de: eu não fui, eu também não. Nem eu. Pedro, então, o sanguíneo que era, já meio irritado, diz: ora, Jesus, nós estamos aqui no maior aperto, tem uma multidão aqui, o Senhor ainda pergunta quem te tocou? Qual foi a diferença entre os esbarrões, os apertões da multidão e o toque daquela mulher? Jesus insiste e explica: alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder. Em outras versões diz: de mim saiu virtude. Tem gente que sabe por que ele diz isso? Porque tem gente que se aproxima de Jesus, enxerga ele de perto, segue ao Senhor no meio da multidão, mas não recebe dele nenhuma virtude. Não é abençoado com o poder que o Senhor tem. Por quê? São vários motivos. O primeiro deles é que há pessoas que vão ao Senhor Jesus por pura curiosidade. São como aqueles que param na rua para verem o que faz a pessoa que está gritando, e as pessoas se aglomeram à sua volta. Essas pessoas olham para Jesus, olham para a igreja do Senhor, veem tudo como um espetáculo diferente e curioso. Enquanto o espetáculo durar, elas permanecem. Quando o espetáculo termina e a igreja entra na rotina, elas vão embora. Outro motivo é o modismo. Há outros que vão ao Senhor Jesus porque tem uma multidão perto dele.
Se é moda seguir a Jesus, então conte comigo. Se estar perto de Jesus dá status, se estar perto de Jesus me faz conhecer pessoas, expande meus relacionamentos, se é uma coisa que todo mundo está fazendo, então eu também vou. Para essas pessoas, Jesus é um detalhe. O que importa é não ficar de fora, é não perder a onda. Para essas pessoas, Jesus é apenas um detalhe. Outro motivo que leva as pessoas a seguirem a Jesus é o utilitarismo. Há ainda aqueles que se aproximam de Jesus porque confundem o Senhor Jesus com um canivete suíço. Veem Jesus como um objeto multiuso que de alguma forma vai ser útil para eles. Não querem a companhia de Jesus, querem ser beneficiados ao usarem alguma de suas funções ou utilidades. Se o canivete funciona bem ou funciona logo, então elas permanecem. Se o canivete não funciona logo, é difícil de ser manuseado, é difícil de ser usado, ou demora para usar, então elas pulam fora. Essas pessoas vão à igreja, participam dos cultos, cantam e fazem tudo mais que dizem para elas que um cristão deve fazer. Elas imprensam Jesus no meio da multidão, mas não recebem dele graça ou poder. Pergunte a si mesmo, por que você tem se aproximado de Jesus? Quais são as suas verdadeiras motivações? Mas existem pessoas que quando se aproximam de Jesus, quando tocam nele, sai virtude de Jesus. Há aqueles que se aproximam do Senhor porque confiam nele. Amém. Voltando ao texto, aquela mulher nem sequer queria falar com Jesus. Por que ela não queria falar com Jesus? Porque ela não se sentia no direito de pedir nada para ele, muito menos de exigir o que quer que fosse de Jesus. Ela queria apenas tocar nele. E a sua fé era tão grande e lhe dizia que se apenas ela tocasse nele, o seu toque seria suficiente para curá-la e para mudar a sua vida. Vejam só o que Marcos diz no capítulo 5. No versículo 27, ele diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia consigo: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Porque tocar em Jesus, desejar estar perto dele e confiar no seu amor por nós, é abrir o caminho para a sua graça e seu poder, para que o seu poder se derrame sobre nós. Quem me tocou? Por que Jesus fez essa pergunta? Alguém me tocou. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Aquela mulher pretendia tocar nas vestes de Jesus e sair sem que ninguém notasse a sua presença. Mas o Senhor não permitiu. Ela precisava ter sua autoestima restaurada. Ela havia perdido o amor próprio, que foi minado durante 12 anos por causa daquela enfermidade e por causa do isolamento que aquela enfermidade exigia dela. Jesus não permitiu que ela saísse sem que ninguém percebesse, porque ele não está interessado em curar apenas o nosso corpo. Jesus não está interessado em resolver apenas os nossos problemas pontuais. Jesus quer curar as nossas almas. Ele não quer que continuemos pela vida com as nossas almas sangrando. Ele não quer curar apenas o seu corpo que sangra. Ele quer curar a sua alma que está sangrando. Porque o corpo daquela mulher sangrando é apenas uma alegoria. Porque o que sangra em todos nós, por anos e anos e anos, e que os
a nossa alma. São os problemas que nos ferem, que nos abatem. E nós passamos pela vida sangrando, anos e anos e anos. E Deus não quer que nós continuemos pela vida sangrando. Pode ser que você esteja se escondendo de si mesmo e tenha se esquecido do quanto você vale para Deus. Mas Ele não esqueceu. Você também pode parar de se esconder e dizer: fui eu, Senhor. Fui eu que te tocou. Jesus deu àquela mulher a oportunidade de testemunhar. Ela tinha vivido 12 anos longe do convívio da comunidade. O Senhor então chamou aquela mulher para fora do anonimato. Ela levantou a voz no meio da multidão. Ela prostrou-se diante de Jesus e disse: fui eu, Senhor. Fui eu que te tocou. Assim o Senhor começou a restaurar o relacionamento daquela mulher com as outras pessoas. Veja o que diz o versículo 47. Diz assim: vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Pode ser que você esteja com os seus relacionamentos rompidos ou partidos. Seu sentimento é de que ninguém é confiável. Ninguém é seu amigo de verdade. Ninguém quer o seu bem. Ou ninguém quer o bem de ninguém. Todos lhe desprezam e menosprezam a sua dor. Ninguém se importa com você. Mas o Senhor quer restaurar a sua vida. O Senhor quer devolver você à sociedade com a alma sadia. Quer te devolver para a sua família com a alma sadia. Quer te devolver para a sua comunidade, seja ela qual for, igreja, local de trabalho, vizinhança, com a sua alma sadia. Aproxime-se dele hoje. Aquela mulher tinha muita fé, mas o seu jeito de se relacionar com Deus precisava de um ajuste. Uma pequena e importante correção tinha que ser feita no relacionamento daquela mulher com Deus. E talvez, na minha e na sua vida, também nós precisemos de um ajuste no nosso relacionamento com Deus. Aquela mulher saiu de casa ansiando por tocar na orla da roupa de Jesus. Ela andou de cabeça baixa pelas ruas da cidade. No meio da multidão, ela sequer olhava para cima. Ela só via a orla da roupa de Jesus. Ela não queria um relacionamento com Jesus, porque ela não se achava digna. O Evangelho de Marcos nos dá um detalhe interessante. Ela aproximou-se de Jesus por trás dele. Ninguém que quer um relacionamento com outra pessoa se aproxima por trás. Quando você quer se relacionar com alguém, você vem pela frente. Você toca na pessoa para que ela se vire para você. Aquela mulher veio por trás. Ela não queria que ele a visse. Ela não queria que ele falasse com ela. Ela só queria tocar nele. Diz assim, Marcos 5:27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Mas o Senhor Jesus não permitiu que fosse só assim. Alguém me tocou, disse ele. Parecia uma denúncia. Os discípulos ficaram assustados e disseram: eu não. A própria mulher ficou calada, mas Jesus insiste: alguém me tocou. E o versículo 47 diz assim: vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele. Veja bem, agora ela saiu de trás e prostrou-se diante dele. Declarou
à vista de todo o povo, a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Face a face diante dele, olhando para ele. É assim que o Senhor quer a mim e a você. Não escondido, ou pensando apenas em tocar na orla dele, mas conversando com ele como quem conversa com um amigo. Deus hoje está nos dizendo que Ele quer fazer ajustes no nosso relacionamento com Ele. Ele quer que nós sejamos amigos dEle. E não que a gente queira apenas tocar na orla da roupa dEle por trás ou pelos lados. Deus quer conversar conosco. Deus não quer usar intermediários para conversar comigo e com você. Ele quer que nós nos tornemos tão íntimos dEle que Ele fale diretamente conosco, frente a frente. Amém? Jesus querido, muito obrigado, Senhor, por sua palavra. Obrigada, Senhor, porque grande é a tua misericórdia para conosco, Pai. Senhor, faz os ajustes necessários no nosso relacionamento contigo, Pai. Estende a tua mão de poder e de misericórdia sobre nós, Senhor. Glorifica o teu nome em nossas vidas, Senhor. Senhor, continua a falar conosco nessa noite, Pai. Senhor, que essa palavra penetre em nossos corações, Senhor. Que ela traga cura e transformação para as nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos desde já. Em nome de Jesus.